Engravidei aos 60 anos do namorado da minha filha, mas eu não esperava o que iria acontecer. Olá, meus queridos! Antes de começar a contar minha história, peço que deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências tão íntimas com vocês. Agora, respirem fundo, porque o que vou contar vai mexer com o coração de vocês tanto quanto mexeu com o meu. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e nunca pensei que aos meus anos estaria aqui, diante de uma câmera, contando a história mais perturbadora e transformadora da minha vida. Uma história que envolveu traição, segredos familiares e uma gravidez que mudou tudo. Sim, vocês ouviram certo. Aos 60 anos, descobri que estava grávida do namorado da minha própria filha. Sei que muitos de vocês já devem estar pensando que sou louca, que isso é impossível ou imoral. Acreditem, eu mesma pensei isso durante muito tempo. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que nos pegam completamente desprevenidas e, quando menos esperamos, nos encontramos no meio de situações que jamais imaginamos viver. Para entenderem como cheguei a esse ponto, preciso voltar um pouco no tempo. Sempre fui uma mulher independente. Depois de um casamento conturbado que durou 22 anos, me divorciei quando minha filha Carolina tinha 17 anos. O pai dela, Roberto, era um homem difícil, controlador, que me fazia sentir pequena e insignificante. Durante anos, acreditei que meu valor como mulher havia se esgotado junto com minha juventude. Após o divórcio, dediquei-me inteiramente a Carolina. Trabalhava como secretária em uma empresa de contabilidade, ganhava razoavelmente bem e toda a minha energia estava voltada para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Víamos televisão juntas nas noites de sábado, cozinhávamos pratos especiais aos domingos e nossa casa, um sobrado, pequeno mas aconchegante no bairro Vila Madalena, em São Paulo, tornou-se nosso refúgio contra o mundo. Carolina cresceu e se tornou uma jovem linda, inteligente, cheia de sonhos. Aos 23 anos, formou-se em marketing e conseguiu um emprego em uma agência renomada. Foi lá que conheceu Diego, um rapaz de 28 anos, designer gráfico, com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam guardar 1000 segredos. Quando ela o trouxe para casa pela primeira vez, senti algo estranho no peito. Não era ciúme materno comum, era algo diferente, perturbador. Diego era tudo o que Roberto não era. Gentil, atencioso, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Tinha cabelos castanhos ondulados, sempre um pouco bagunçados, e usava camisetas básicas que realçavam seus braços definidos. Falava com uma voz mansa, mas segura, e tinha o hábito de gesticular enquanto contava histórias, fazendo Carolina rir de uma forma que eu nunca a tinha visto rir antes. Durante os primeiros meses de namoro deles, Diego frequentava nossa casa quase todos os fins de semana. Ajudava-me na cozinha, consertava pequenos problemas pela casa e sempre perguntava sobre meu dia de trabalho com genuíno interesse. Havia uma naturalidade em nossa convivência que me confundia. Às vezes, pegava-me observando a forma como ele mexia o café, como franzisse a testa quando se concentrava, como seus dedos longos folheavam as páginas de um livro. Carolina estava radiante. Falava de casamento, de filhos, de planos para o futuro. E eu me sentia como uma espectadora da felicidade dela, feliz por ela, mas com um vazio crescente dentro do peito. Aos 58 anos, havia desistido completamente da ideia de encontrar amor novamente. Minha pele mostrava as marcas do tempo, meus cabelos estavam grisalhos e eu me considerava invisível para os homens. Foi numa noite de setembro, quente e abafada, que tudo começou a mudar. Carolina havia
viajado a trabalho para o Rio de Janeiro e ficaria fora por 3 dias. Diego apareceu em casa, dizendo que havia passado para pegar uns documentos que Carolina tinha esquecido. Era mentira, descobri depois. Ele queria me ver. Estava usando um vestido simples, azul marinho, nada provocante. Meu cabelo estava preso num coque frouxo e eu cheirava ao perfume suave que sempre usava, uma fragrância de jasmim que Roberto costumava dizer ser enjoativa. Diego sentou-se no sofá da sala, onde Carolina costumava se aconchegar para assistir filmes, e me olhou de uma forma diferente. Helena, posso te fazer uma pergunta estranha? Ele disse, passando a mão pelos cabelos. Você se sente invisível? A pergunta me pegou completamente de surpresa. Invisível? Por que perguntava isso? Respondi que às vezes sim, que depois de uma certa idade, as mulheres pareciam desaparecer do mundo. Ele balançou a cabeça com uma expressão quase triste. Você não é invisível para mim. Aliás, tenho pensado muito em você ultimamente. Meu coração disparou. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Tentei rir, fazer pouco caso, mas Diego se levantou e veio até onde eu estava, na cozinha americana que dava para a sala. Estava tão próximo que podia sentir o cheiro do seu perfume masculino, uma mistura amadeirada que me deixava tonta. Helena, você é uma mulher linda, forte, fascinante, e eu não consigo parar de pensar em você. O que aconteceu a seguir foi uma mistura de desespero, solidão acumulada e uma atração que eu não conseguia mais negar. Nos beijamos ali mesmo, contra a bancada da cozinha, com uma urgência que me assustou. Suas mãos tocaram meu rosto com uma delicadeza que eu havia esquecido que existia. E pela primeira vez em anos me senti desejada, viva, real. Sabia que estava errado. Sabia que estava traindo Carolina da pior forma possível. Mas naquele momento, com Diego me tocando como se eu fosse a mulher mais preciosa do mundo, todos os meus princípios pareceram desmoronar. Fomos para meu quarto e fizemos amor com uma intensidade que eu não experimentava há décadas. Depois, deitados na minha cama, olhando o teto no escuro, tentei processar o que havia acontecido. Diego acariciava meu cabelo, agora solto e espalhado no travesseiro, e murmurava palavras doces no meu ouvido. Dizia que eu era especial, que nossa conexão era única, que não conseguiria voltar atrás. Eu me sentia dividida entre a culpa esmagadora e uma felicidade que não sentia há anos. Meu corpo, que eu considerava velho e sem atrativos, havia respondido ao toque dele de uma forma surpreendente. Senti-me jovem novamente, desejável, mulher. Nos dias seguintes, enquanto Carolina estava viajando, Diego voltou 2 vezes. Cada encontro era uma mistura de paixão, culpa e desespero. Ele dizia que me amava, que não era apenas atração física, que havia uma conexão profunda entre nós que ele nunca havia sentido, nem mesmo com Carolina. Eu tentava racionalizar, criar barreiras, pensar nas consequências. Mas aos 58 anos, depois de décadas me sentindo invisível e indesejada, ter um homem jovem, bonito e carinhoso me dizendo que me amava era como um vício do qual eu não conseguia me livrar. Quando Carolina voltou, tentei agir normalmente. Preparei seu prato favorito, perguntei sobre a viagem, fingi interesse nos detalhes profissionais que ela compartilhava animadamente, mas por dentro estava em frangalhos. Cada vez que ela beijava Diego, cada vez que ele a abraçava na minha frente, eu sentia uma mistura de ciúmes e nojo de mim mesma, que me deixava fisicamente enjoada. Diego me mandava mensagens durante o dia, mensagens carinhosas, saudosas, dizendo que não conseguia tirar-me da cabeça. E eu, como uma adolescente apaixonada, respondia. Marcávamos encontros rápidos quando Carolina estava no trabalho. Ele me levava para um pequeno apartamento que alugava como estúdio, um lugar cheio de seus trabalhos artísticos, quadros pela metade,
pincéis espalhados e o cheiro característico de tinta acrílica. Ali, naquele espaço que era completamente dele, fazíamos amor como se fôssemos dois náufragos agarrados um ao outro. Diego me fotografava às vezes, sempre me perguntando antes, sempre respeitando quando eu dizia não. Dizia que eu era sua musa, que minha maturidade o inspirava, que meu corpo contava histórias que o fascinavam. Durante 2 meses, vivi nessa mentira. Durante o dia, era a mãe dedicada que torcia pela felicidade da filha. Durante as tardes roubadas, era a amante apaixonada de um homem que poderia ser meu filho. À noite, sozinha no meu quarto, chorava de culpa e de uma felicidade confusa que não conseguia explicar. Foi numa manhã de novembro que minha vida virou de cabeça para baixo completamente. Estava atrasada. Minha menstruação, que já era irregular devido à aproximação da menopausa, não havia aparecido há quase 2 meses. Inicialmente não dei importância. Aos 58 anos, imaginei que fosse o início natural da menopausa, mas havia outros sinais. Enjoos matinais que atribuía ao estresse, seios sensíveis que pensei ser tensão pré-menstrual, uma sensibilidade emocional exacerbada que justifiquei como consequência da situação complicada que estava vivendo. Foi Carolina quem sugeriu que eu fizesse exames, preocupada com meus enjoos constantes. Ela mesma marcou uma consulta com um ginecologista, insistindo que eu fosse, dizendo que mulheres da minha idade precisavam se cuidar melhor. Dr. Maurício, o médico que me acompanhava há anos, fez uma série de exames de rotina. Quando pediu também um teste de gravidez, eu quase ri. Dr. Maurício, pelo amor de Deus, tenho quase 60 anos. Acha mesmo que é necessário? Ele sorriu pacientemente. Helena, é protocolo. Mulheres ainda podem engravidar até a menopausa completa e você ainda não chegou lá. Fiz o exame mais para cumprir protocolo do que por acreditar que fosse possível. Voltei para casa achando que descobriríamos alguma deficiência vitamínica, talvez uma alteração hormonal típica da minha idade. Carolina preparou um chá de camomila e ficamos conversando sobre os planos dela para o final do ano. Ela e Diego estavam pensando em se mudar para um apartamento maior, talvez casar no próximo verão. O telefonema do consultório veio na manhã seguinte. A voz da secretária era profissional, neutra. Senhora Helena, o Dr. Maurício gostaria que a senhora viesse ao consultório hoje ainda, se possível. Os resultados dos seus exames chegaram. Algo no tom dela me deixou inquieta. Marquei para o final da tarde e passei o dia inteiro com uma ansiedade crescente no peito. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar nos números da contabilidade. Minha mente vagava entre possibilidades, a maioria delas relacionadas a problemas de saúde típicos da minha idade. O consultório do Modúcico Dr. Maurício ficava num edifício antigo no centro de São Paulo. Subir aqueles 4 andares de escada naquela tarde foi como subir uma montanha. Meus pés pesavam, meu coração batia acelerado e eu transpirava mais do que o normal. Helena, sente-se, por favor, disse Dr. Maurício quando entrei em sua sala. Ele tinha uma expressão séria, quase desconfortável, que não combinava com sua personalidade normalmente descontraída. Os resultados dos seus exames... Bem, eles trouxeram uma surpresa. Você está grávida. O mundo parou. Literalmente parou. Não conseguia processar as palavras que havia acabado de ouvir. Grávida. Aos 58 anos. Grávida do namorado da minha própria filha. Dr. Maurício, isso é impossível. Deve haver algum erro. Refizemos o exame 3 vezes, Helena. Você está grávida de aproximadamente 8 semanas. Sei que é chocante, mas acontece. Mulheres próximas à menopausa às vezes têm surpresas como essa. 8 semanas, exatamente o tempo. Desde que Diego e eu havíamos começado nossa relação. Senti o mundo girar ao meu redor, a sala do consultório parecer menor, o ar ficar rarefeito. Minha vida, que já estava complicada,
havia se tornado um pesadelo. Como eu iria contar isso para Carolina? Como explicaria uma gravidez aos 58 anos? E pior, como revelaria que o pai da criança era o namorado dela? Dr. Maurício explicou os riscos de uma gravidez na minha idade. As chances de complicações eram altas, tanto para mim quanto para o bebê. Síndrome de Down, diabetes gestacional, pressão alta, parto prematuro. A lista de possíveis problemas parecia infinita. Ele também falou sobre as opções. Poderia interromper a gravidez, considerando minha idade e as circunstâncias, ou poderia continuar, com acompanhamento médico rigoroso e cuidados redobrados. Saí do consultório em estado de choque total. Caminhei pelas ruas do centro de São Paulo sem destino, tentando organizar os pensamentos. As pessoas passavam por mim como borrões. O barulho do trânsito parecia vir de muito longe e eu me sentia completamente desconectada da realidade. Parei num café pequeno, desses antigos que ainda resistem no centro da cidade, e pedi um café com leite. Fiquei ali sentada por mais de 1 hora, mexendo na xícara sem beber, tentando entender como minha vida havia chegado a esse ponto. A primeira pessoa que precisava contar era Diego. Marquei de encontrá-lo no estúdio dele no dia seguinte, inventando uma desculpa qualquer para Carolina. A noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei deitada na cama, olhando o teto, imaginando como seria a reação dele, como seria contar para Carolina, como seria minha vida dali para frente. Diego estava pintando quando cheguei ao estúdio. Uma tela grande com tons de azul e verde que me lembraram do mar. Quando me viu, largou o pincel imediatamente e veio me abraçar. Você está diferente, Helena. Aconteceu alguma coisa? Senti o cheiro familiar da tinta misturado com seu perfume e por um momento quis fingir que nada havia mudado, que ainda éramos apenas 2 adultos vivendo uma paixão secreta. Mas a realidade pesava como chumbo no meu peito. Diego, preciso te contar uma coisa. É melhor você sentar. Ele se sentou numa cadeira velha de madeira, dessas de escritório antigas, e me olhou com uma expressão preocupada. Eu estava de pé, encostada na parede coberta de quadros, tentando encontrar forças para pronunciar as palavras que mudariam tudo. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego ficou me olhando como se eu tivesse falado em língua estrangeira. Depois passou as mãos pelo rosto, pelos cabelos, se levantou, sentou novamente. Helena, você tem certeza? Quer dizer, é possível? Na sua idade? A pergunta doeu, mas era justa. Expliquei sobre os exames, sobre a confirmação médica, sobre as 8 semanas de gestação. Vi o exato momento em que a realidade bateu nele. Seus olhos se arregalaram. Ele ficou pálido e começou a andar de um lado para outro no pequeno estúdio. Meu Deus, Helena, o que vamos fazer? E Carolina? Como vamos contar para Carolina? Essa era a pergunta que me assombrava desde que soube da gravidez. Como contar para minha filha que eu estava grávida do namorado dela? Como explicar que havia traído sua confiança da forma mais cruel possível? Diego parou na minha frente e segurou minhas mãos. Eram mãos fortes, com calos de quem trabalha com tinta e pincéis e estavam tremendo ligeiramente. Helena, eu te amo. Amo você de verdade. Mas isso muda tudo. Percebi que ele estava em pânico e não podia culpá-lo. Aos 28 anos, descobrir que engravidou uma mulher de 58, que por acaso era a mãe da namorada, não era exatamente o que ele planejava para sua vida. Conversamos durante horas naquele estúdio. Ele dizia que me amava, que queria ficar comigo, que terminaria com Carolina. Mas eu via o medo em seus olhos, a insegurança, a sensação de estar preso numa situação que escapara completamente do controle. Eu também estava com medo. Medo de perder Carolina. Medo de ser mãe novamente aos quase 60 anos. Medo de enfrentar o julgamento das pessoas. Medo de criar uma criança sozinha se Diego decidisse fugir. Chegamos a um acordo naquela tarde. Ele terminaria com Carolina gradualmente, encontraria uma forma gentil
de se afastar. Eu esperaria algumas semanas antes de contar sobre a gravidez. Daria tempo para ela superar o fim do namoro antes de receber mais esse choque. Parecia um plano razoável na teoria. Na prática, foi um desastre completo. Diego tentou se afastar de Carolina nas semanas seguintes, mas ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Começou a fazer perguntas, a se mostrar mais carinhosa, a tentar recuperar a atenção dele. Dizia para mim que sentia Diego distante, que não entendia o que estava acontecendo. Eu assistia a tudo com o coração partido. Via minha filha sofrendo, tentando salvar um relacionamento que estava condenado por minha causa e não podia fazer nada. Pior, tinha que fingir que estava do lado dela, dar conselhos maternos, apoiá-la quando na verdade era eu a responsável por sua dor. A gravidez começou a se manifestar fisicamente. Os enjoos matinais ficaram mais intensos. Minha barriga começou a crescer ligeiramente e eu tinha uma sensibilidade emocional que beirava o incontrolável. Chorava por qualquer motivo, sentia-me exausta constantemente e tinha ânsias de comidas estranhas que não combinavam comigo. Carolina, sempre atenta, começou a notar as mudanças. Mãe, você não está bem. Talvez deva voltar ao médico. E essas lágrimas por tudo? Não é seu jeito. Eu inventava desculpas. Falava sobre estresse no trabalho, sobre a proximidade da menopausa, sobre preocupações financeiras, mas sentia que ela estava desconfiando de alguma coisa. O momento da verdade chegou de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. Foi numa manhã de dezembro, um sábado quente e úmido. Carolina havia decidido fazer uma surpresa para Diego, preparar um café da manhã especial no apartamento dele. Pegou a chave reserva que ele havia dado a ela e saiu cedo de casa. Eu estava no banho quando meu celular tocou. Saí correndo, enrolada numa toalha, achando que fosse algo urgente. Era Carolina e ela estava gritando: Mãe, venha aqui agora! Venha já para o apartamento do... Diego! Meu sangue gelou. Algo no tom da voz dela me disse que o pior havia acontecido. Vesti qualquer roupa, peguei as chaves do carro e dirigi até o prédio onde Diego morava, com o coração batendo descompassado. Quando cheguei ao apartamento, a porta estava aberta. Carolina estava sentada no sofá, com uma expressão que eu nunca havia visto em seu rosto. Era uma mistura de choque, raiva e uma dor profunda que me partiu o coração. Diego estava de pé, encostado na parede da sala, pálido como um morto. Na mesa de centro, espalhadas como evidências de um crime, estavam as fotos que ele havia tirado de mim no estúdio. Fotos íntimas, fotos onde eu aparecia claramente apaixonada, fotos que não deixavam dúvidas sobre a natureza do nosso relacionamento. Carolina olhou para mim quando entrei, e naquele momento vi o exato instante em que ela conectou todas as peças do quebra-cabeça. Minha expressão de culpa, a distância de Diego nas últimas semanas, as fotos na mesa, meu comportamento estranho dos últimos meses. Vocês dois, ela disse com uma voz baixa, gelada, que me assustou mais do que qualquer grito. Vocês dois estão se relacionando. Não era uma pergunta, era uma constatação. Tentei negar, gaguejar alguma explicação, mas as palavras não saíam. Diego tentou se aproximar dela, mas Carolina levantou a mão, mandando-o parar. Há quanto tempo? Ela perguntou, ainda com aquela voz assustadoramente calma. Diego e eu nos entreolhamos. Não sabíamos o que dizer, como minimizar o estrago. Ele abriu a boca para falar, mas Carolina o cortou. Não quero ouvir você. Quero ouvir minha mãe, que eu confiei, que eu respeitei, que eu amei acima de tudo. Quero ouvir dela. As lágrimas desceram pelo meu rosto como cascata. Carolina, filha, eu posso explicar. Não me chame de filha. Uma mãe não faz isso. Uma mãe não trai a própria filha dessa forma. A dor na voz dela era insuportável. Tentei me aproximar, mas ela recuou como se eu fosse contagiosa. Filha, por favor, deixa eu explicar. Não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu. Aconteceu?
gritou ela, perdendo finalmente a compostura. Aconteceu uma vez ou aconteceu durante meses? Aconteceu nas nossas costas? Aconteceu enquanto eu planejava meu futuro com ele? Olhei para Diego em busca de apoio, mas ele estava olhando para o chão, completamente perdido. Sabia que precisava contar tudo, que não adiantava mais tentar amenizar a situação. Carolina, existe mais uma coisa que você precisa saber. Ela me olhou com uma expressão que misturava desespero e curiosidade mórbida. O que mais? O que mais vocês podem ter feito comigo? Respirei fundo e pronunciei as palavras que sabia que iriam destroçar completamente o coração da minha filha. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já havia experimentado. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de funcionar. Carolina me olhava com uma expressão completamente vazia, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Grávida, ela repetiu, como se estivesse testando o som da palavra. Grávida dele. Balancei a cabeça, incapaz de falar. As lágrimas me impediam de ver claramente, mas podia sentir a energia da sala mudando, tornando-se densa, sufocante. De repente, Carolina começou a rir, mas não era uma risada normal. Era uma risada histérica, desesperada, o tipo de risada que precede um colapso completo. Então é isso, disse ela, ainda rindo de forma perturbadora. Minha mãe, de 58 anos, está grávida do meu namorado. Minha mãe, que eu achava que era uma santa, que sacrificou tudo por mim, que sempre me ensinou sobre valores e moral, está grávida do homem que eu amo. A risada parou abruptamente e ela me olhou com uma frieza que me gelou até os ossos. Vocês destruíram minha vida. Destruíram completamente. E sabem o que é pior? É que eu realmente acreditei que vocês se importavam comigo. Carolina se levantou e caminhou até a porta. Diego tentou segurá-la pelo braço, mas ela se desvencilhou com violência. Não me toque. Nunca mais me toque. E você, disse olhando para mim, não é mais minha mãe. Mães protegem as filhas, não as apunhalam pelas costas. Ela saiu batendo a porta com tanta força que os quadros da parede balançaram. Ficamos ali, Diego e eu, no meio daquela sala que cheirava a perfume dela e a nossa culpa, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Diego se aproximou de mim, tentou me abraçar, mas eu o afastei. Não conseguia suportar seu toque naquele momento. Tudo o que havíamos construído juntos estava contaminado pela dor que havíamos causado em Carolina. Helena, nós vamos superar isso. Carolina vai entender, vai perdoar. Nós vamos ser uma família. Olhei para ele e vi um jovem assustado, tentando se convencer de que as palavras que pronunciava eram verdade. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que algumas coisas não têm perdão, e o que havíamos feito com Carolina era uma delas. Saí do apartamento dele sem dizer mais nada. Voltei para casa esperando encontrar Carolina, esperando poder conversar, tentar explicar melhor, pedir desculpas de uma forma mais adequada. Mas, quando cheguei, suas coisas não estavam mais lá. Ela havia levado suas roupas, seus livros, seus objetos pessoais. No quarto dela, apenas a cama vazia e uma sensação de abandono que me fez cair de joelhos no meio do corredor. Tentei ligar para ela centenas de vezes nos dias seguintes. Mandei mensagens, e-mails, tentei falar com amigos dela, mas Carolina havia simplesmente desaparecido da minha vida. Mudou de cidade, pediu transferência no trabalho, cortou contato com todos os amigos em comum que pudessem me dar notícias dela. Diego aparecia na minha casa todos os dias, tentando me consolar, tentando construir conosco um futuro que parecia impossível. Dizia que me amava, que queria cuidar de mim e do bebê, que seríamos felizes apesar de tudo. Mas como poderíamos ser felizes sabendo que nossa felicidade estava construída sobre a destruição de uma pessoa que amávamos? Como eu poderia olhar para o bebê que estava crescendo na minha barriga
Sem lembrar da expressão de traição no rosto da minha filha, a gravidez prosseguiu com complicações, desenvolveu diabetes gestacional, minha pressão arterial ficou descontrolada e precisei de repouso absoluto a partir do 5º mês. Diego cuidava de mim com dedicação, mas eu podia ver em seus olhos que ele estava sofrendo tanto quanto eu. Aos 6 meses de gestação, decidimos nos casar. Não foi uma decisão romântica, nasceu mais de uma necessidade prática e emocional de legitimarmos nossa situação perante nós mesmos e o mundo. A cerimônia foi pequena, apenas 2 amigos como testemunhas, no cartório do bairro. Não convidamos ninguém da família. Meus pais já haviam falecido e os parentes que ainda tinha relacionamento cortaram contato comigo quando souberam da história. Diego também perdeu alguns amigos, pessoas que consideravam nossa relação imoral ou perturbadora. O bebê nasceu em maio, uma menina linda e saudável que chamamos de Sophie. Quando a vi pela primeira vez, com seus olhinhos amendoados e cabelos escuros como os do pai, senti um amor imenso, mas também uma culpa que me cortava por dentro. Sofia era inocente, mas sua existência era a prova concreta da dor que havíamos causado em Carolina. Diego se revelou um pai maravilhoso. Acordava de madrugada para ajudar com as mamadas, trocava fraldas, cantava canções de ninar com sua voz mansa. Eu o observava cuidando de Sofia e me perguntava se conseguiríamos criar uma família normal, se nossa filha cresceria sem as sombras do passado. Mas Carolina continuava sendo uma presença constante na nossa casa, mesmo ausente. Seu quarto permanecia intocado. Eu guardava presentes de aniversário que ela nunca viria buscar. E havia momentos em que eu surpreendia Diego olhando fotos antigas dos 3 juntos com uma expressão de profunda tristeza. Quando Sofia completou 1 ano, recebemos uma carta. Não havia remetente, mas reconheci imediatamente a letra de Carolina. Minha mão tremeu ao abrir o envelope branco, simples, que havia chegado pelo correio. A carta era breve, direta, sem rodeios. Soube que tiveram uma filha. Espero que sejam felizes com a escolha que fizeram. Estou bem. Refiz minha vida em outra cidade com pessoas que não me traíram. Não tentem me procurar. Não quero mais contato com você. Cuidem bem da criança. Ela não tem culpa dos erros dos pais. Não havia assinatura, não havia endereço de retorno. Apenas essas palavras secas que carregavam uma dor que eu podia sentir através do papel. Diego leu a carta depois de mim e vi suas lágrimas caindo sobre o papel. Nós 2 sabíamos que aquelas palavras eram provavelmente as últimas que receberíamos de Carolina. Era seu adeus definitivo, sua forma de nos dizer que havia conseguido seguir em frente, mas que nunca nos perdoaria. Guardei a carta numa gaveta da minha cômoda, junto com fotos antigas de Carolina criança. Às vezes, quando Diego não estava em casa, eu a relia, tentando encontrar nas entrelinhas algum sinal de que um dia ela poderia nos perdoar. Mas as palavras eram claras. Ela havia encerrado o capítulo da vida que incluía a mãe e o ex-namorado. Os anos passaram devagar. Sofia cresceu, se tornando uma criança alegre, inteligente, cheia de energia. Tinha os olhos do pai e alguns gestos meus. Uma mistura que às vezes me deixava emocionada. Ela não sabia da história complexa por trás de seu nascimento, e Diego e eu havíamos decidido que contaríamos quando ela fosse mais velha, se fosse necessário. Mas viver com segredos é como carregar pedras no peito todos os dias. Havia momentos em que Sofia perguntava por que não tinha avós, por que não visitávamos parentes, por que algumas crianças da escola diziam que era estranho uma mãe tão velha. Eu inventava histórias, falava sobre família pequena, sobre pessoas que moravam longe, mas sentia que estava construindo uma vida baseada em mentiras. Diego tentava ser o melhor marido e pai possível, mas eu percebia que ele também carregava culpas. Às vezes o encontrava olhando pela janela
com uma expressão distante, como se estivesse pensando na vida que poderia ter tido com Carolina. Nunca conversávamos abertamente sobre isso, mas ambos sabíamos que nosso amor havia sido construído sobre a destruição de outro amor. Quando Sofia fez 5 anos, Diego sugeriu que nos mudássemos para uma cidade menor, longe de São Paulo, longe das memórias. Ele havia conseguido um emprego numa agência de publicidade de Curitiba e achava que um recomeço completo seria bom para nossa família. Concordei, esperançosa de que a mudança pudesse amenizar o peso do passado. Vendemos a casa do bairro Vila Madalena, aquela casa onde tudo havia começado, onde Carolina havia crescido, onde nosso amor proibido havia nascido. Foi doloroso embalar os objetos, decidir o que levar e o que deixar para trás. Em Curitiba, alugamos uma casa pequena, mas aconchegante, num bairro tranquilo, onde Sofia poderia brincar na rua com segurança. Diego adaptou o porão como estúdio e voltou a pintar com mais frequência. Eu consegui trabalho numa escola como secretária e Sofia se matriculou numa creche próxima. Por alguns meses, achei que conseguiríamos ser uma família normal. Tínhamos uma rotina simples. Diego trabalhava durante o dia, eu cuidava da casa e da escola. Sofia brincava e aprendia como qualquer criança da sua idade. Aos finais de semana, fazíamos passeios no parque, íamos ao shopping, assistíamos filmes em casa. Mas a culpa não desaparece com mudança de endereço. Continuava acordando durante a madrugada pensando em Carolina, me perguntando como ela estava. Havia constituído família, se às vezes pensava na mãe que a havia traído. Diego também tinha pesadelos. Falava dormindo, pronunciava o nome de Carolina de forma angustiada. Sofia, com a percepção aguçada das crianças, começou a perceber que algo estava errado com os pais. Perguntava por que eu chorava às vezes sem motivo, por que papai ficava triste quando ela perguntava sobre a família dele. Eram perguntas inocentes que me partiam o coração. Foi numa tarde de outono, quando Sofia estava na creche e Diego no trabalho, que recebi uma ligação que mudou tudo novamente. O número era desconhecido, mas quando atendi, reconheci imediatamente a voz do outro lado da linha. Helena, era Carolina. Sua voz estava diferente, mais madura, mas inconfundivelmente dela. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer de tal forma que quase derrubei o telefone. Carolina, Carolina, é você mesmo? Sim, sou eu. Preciso conversar com você. Pessoalmente, não conseguia acreditar. Depois de 6 anos de silêncio absoluto, Carolina estava me ligando, querendo conversar. 1000 perguntas passaram pela minha cabeça. Como ela havia conseguido meu número? Por que estava entrando em contato agora? O que queria conversar? Onde você está? Perguntei, tentando controlar a emoção na voz. Em Curitiba. Sei onde você mora. A revelação me deixou ainda mais chocada. Carolina sabia onde eu morava? Havia me procurado? Estava me vigiando? Como você sabe onde eu moro? Tenho meus métodos. Posso ir aí agora? Diego está em casa? Não, ele está trabalhando. Sofia está na creche. Estou sozinha. Estou chegando. A ligação se encerrou, deixando-me num estado de ansiedade e expectativa que beirava o desespero. Carolina vinha aqui. Depois de 6 anos, minha filha vinha conversar comigo. Não sabia se deveria ficar feliz ou aterrorizada. Corri para o espelho, tentei arrumar o cabelo, trocar de roupa, fazer alguma coisa para ficar mais apresentável. Aos 64 anos, eu me sentia como uma adolescente nervosa esperando o primeiro encontro. Meia hora depois, a campainha tocou. Quando abri a porta, levei um susto. Carolina estava ali, mas era uma Carolina diferente, mais magra, cabelos mais curtos, com uma expressão dura que eu não reconhecia. Usava roupas escuras, simples, e tinha uma postura corporal que transmitia firmeza e distanciamento. Posso entrar? Perguntou sem demonstrar qualquer emoção. Claro, claro, por favor, entra.
Ela entrou na sala e olhou ao redor, observando cada detalhe da casa. Parou na frente de algumas fotos de Sofia que estavam na estante da televisão. Então essa é ela, sua filha com ele. A forma como disse sua filha me machucou, mas engoli a dor. Sim, essa é Sofia. Ela tem 5 anos agora. Carolina pegou uma das fotos e ficou olhando por alguns segundos. Sofia estava fantasiada de princesa, numa festa de aniversário na creche, sorrindo com aquele sorriso largo e genuíno das crianças felizes. Ela é bonita, tem os olhos dele, mas tem alguns gestos meus também. Carolina colocou a foto de volta no lugar e se virou para me encarar. O que vou te dizer vai soar estranho, mas preciso que você me escute até o final sem me interromper. Fiz que sim com a cabeça, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Passei os últimos 6 anos odiando vocês. Odiando você, odiando o Diego, odiando a situação toda. Fiz terapia durante 4 anos para conseguir lidar com a raiva, com a sensação de traição, com a dor de ter perdido as 2 pessoas que mais amava no mundo de uma só vez. Suas palavras eram como facadas, mas eu sabia que ela precisava falar, que havia guardado tudo aquilo durante anos. Me mudei para o interior do Paraná. Refiz minha vida completamente. Conheci um homem bom, me casei, tive 2 filhos. Durante muito tempo, consegui fingir que vocês não existiam mais, que aquele capítulo da minha vida havia sido apenas um pesadelo. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Mas aí começaram os problemas. Meu marido, Roberto, sim, dei a ele o mesmo nome do meu pai, não foi coincidência. Roberto começou a me pressionar para entender por que eu não falava da minha família. Porque não havia fotos antigas, porque eu nunca visitava minha mãe, porque minhas crianças não conheciam a avó. Senti uma pontada de esperança no peito. Carolina havia se casado, tinha filhos, havia construído uma família, mas ao mesmo tempo percebi que nossa ausência estava afetando também a vida dela. Eu inventava desculpas, falava que você havia morrido, que não tínhamos parentes próximos, mas as mentiras começaram a pesar. E pior, comecei a perceber que estava repetindo o mesmo padrão de você. Estava vivendo baseada em mentiras, escondendo verdades das pessoas que amava. Carolina se sentou no sofá, onde Sofia costumava assistir desenhos, e pela primeira vez, desde que chegara, sua expressão ficou um pouco mais suave. Há 6 meses, meu filho mais velho, Gabriel, que tem 8 anos, perguntou por que ele não tinha avó como os coleguinhas da escola. E eu olhei para aquela criança inocente, que só queria entender sua história, e percebi que estava fazendo com ele o mesmo que vocês fizeram comigo, criando segredos, omitindo verdades, construindo uma vida baseada em mentiras. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Carolina estava certa. Eu também estava fazendo isso com Sofia, criando uma versão editada da realidade, escondendo partes importantes da nossa história familiar. Foi então que decidi te procurar. Não porque te perdoei completamente, não porque quero voltar a ter uma relação normal de mãe e filha, mas porque percebi que tanto você quanto eu estamos presas nessa situação e nossas crianças estão pagando o preço da nossa incapacidade de lidar com a verdade. Carolina se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim pequeno dos fundos. Eu podia ver seus ombros tensos, como se ela estivesse fazendo um esforço enorme para manter a compostura. Quero propor um acordo. Vou apresentar você aos meus filhos como sua avó. Não vou contar os detalhes sórdidos da nossa história, mas vou dizer que tivemos uma briga grave e ficamos distantes durante alguns anos. Em troca, quero que Sofia saiba que tem uma irmã mais velha, que tem sobrinhos, que faz parte de uma família maior. A proposta me pegou completamente de surpresa. Carolina estava oferecendo uma segunda chance, uma oportunidade de reconstruirmos algum tipo de relacionamento,
mesmo que diferente do que tínhamos antes. E o Diego? Perguntei, tentando entender todas as implicações do que ela estava propondo. O Diego? Carolina hesitou, como se essa parte fosse a mais difícil. O Diego é o pai da Sofia. Não posso negar isso. Meus filhos vão conhecê-lo também, mas apenas nessa condição. Ele nunca mais será nada, além do pai da minha meia-irmã. A palavra meia-irmã soou estranha, mas fazia sentido. Sofia e os filhos de Carolina realmente eram irmãos por parte de mãe, mesmo com todas as circunstâncias complicadas envolvidas. Carolina, eu não sei o que dizer. Nunca imaginei que você pudesse me dar essa oportunidade. Não estou dando por altruísmo, ela respondeu, voltando-se para me encarar novamente. Estou fazendo isso pelos meus filhos, pela Sofia, por todas as crianças envolvidas nessa situação. Elas merecem conhecer a família, mesmo que a família seja imperfeita. Ela caminhou até onde eu estava e, pela primeira vez desde que chegara, sua expressão mostrou um pouco da Carolina que eu conhecia, minha filha que havia crescido naquela casa em São Paulo. Mas quero que uma coisa fique bem clara. Isso não significa que esqueci ou perdoei completamente o que vocês fizeram. Significa que estou tentando ser uma pessoa melhor do que vocês foram, quebrar o ciclo de mentiras e segredos que vocês criaram. As palavras doíam, mas eram justas. Carolina estava certa ao dizer que Diego e eu havíamos criado um ciclo de mentiras que estava afetando outras pessoas, inclusive crianças inocentes. O que você quer que eu faça? Perguntei, pronta para aceitar qualquer condição que ela impusesse. Primeiro, quero que Sofia saiba a verdade sobre mim, de uma forma adequada para a idade dela, mas a verdade. Segundo, quero que conversem com um terapeuta familiar vocês três. Terceiro, se isso der certo, se conseguirmos construir algum tipo de relacionamento civilizado, quero que meus filhos conheçam vocês. Todas as condições me pareciam mais do que justas. Eram, na verdade, coisas que eu deveria ter feito há muito tempo. E existe uma última condição, disse Carolina, com uma seriedade que me assustou. Se em qualquer momento eu perceber que vocês estão prejudicando meus filhos, se criarem qualquer tipo de drama ou situação constrangedora, eu corto contato definitivamente. Desta vez não haverá segunda chance. Entendo perfeitamente e aceito todas as condições. Carolina pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Antes de sair, parou e me olhou mais uma vez. Helena, quero que você saiba que ainda sinto raiva de você. Ainda sinto que você me traiu da pior forma possível. Mas também entendi que carregar esse ódio estava me transformando numa pessoa que eu não queria ser. Estou fazendo isso para me libertar, tanto quanto para ajudar as crianças. Depois que ela saiu, fiquei sentada na sala durante horas, tentando processar tudo o que havia acontecido. Carolina havia me oferecido uma chance de redenção, uma oportunidade de conhecer os netos, de integrar Sofia numa família maior, mas também havia deixado claro que essa chance vinha com condições rígidas e que qualquer deslize seria definitivo. Quando Diego chegou do trabalho, contei tudo. Sua reação foi uma mistura de choque, alívio e apreensão. Como eu, ele não esperava que Carolina algum dia voltasse às nossas vidas. Mas, diferente de mim, ele parecia mais reticente quanto às condições impostas. Helena, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? E se for uma armadilha? E se ela quiser nos humilhar, nos expor? Eu entendia os medos dele, mas sentia no coração que Carolina estava sendo sincera. Havia uma maturidade na forma como ela havia falado, uma clareza de propósito que me transmitia confiança. Diego, essa é nossa chance de consertar pelo menos parte do estrago que fizemos. Sofia merece conhecer a família, merece saber que tem irmãos, que não é filha única. E nós merecemos tentar nos redimir. Passamos semanas planejando como contar para Sofia sobre Carolina.
Decidimos começar aos poucos, falar sobre uma irmã mais velha da mamãe que havia morado longe durante muito tempo, mas que agora queria conhecê-la. Sofia recebeu a notícia com a naturalidade das crianças. Para ela, ter uma tia e primos novos era simplesmente mais gente para brincar. Não questionou porque nunca havia ouvido falar deles antes. Não achou estranho que aparecessem de repente na sua vida. O primeiro encontro aconteceu num parque público, terreno neutro escolhido por Carolina. Ela chegou com os 2 filhos, Gabriel, de 8 anos, e Marina, de 5, exatamente da idade de Sofia. Ver Carolina como mãe foi uma experiência surreal para mim. Ela tinha a paciência que eu me lembrava de quando ela era criança, a mesma forma carinhosa de se dirigir aos pequenos. Seus filhos eram lindos, bem educados e tinham uma naturalidade com estranhos que demonstrava que foram criados com amor e segurança. Sofia e Marina se entenderam imediatamente. Começaram a brincar no parquinho como se fossem amigas de longa data, enquanto Gabriel, mais sério, ficou observando Diego com curiosidade. Diego estava visivelmente nervoso. Tentava ser simpático com as crianças, mas eu podia ver que estar perto de Carolina o deixava desconfortável. Ela, por sua vez, mantinha uma cordialidade fria, tratando-o como um conhecido qualquer, não como alguém com quem havia compartilhado 2 anos de sua vida. Durante aquele primeiro encontro, conseguimos manter as aparências. As crianças brincaram, nós, adultos, conversamos sobre assuntos neutros e, no final, quando nos despedimos, havia uma sensação de que talvez fosse possível construir algum tipo de relacionamento funcional. Mas a verdadeira prova veio nos meses seguintes. Carolina mantinha contato regular, mas sempre de forma controlada. Ligava uma vez por semana para a Sofia conversar com os primos, organizava encontros mensais, sempre em locais públicos, sempre por períodos limitados. Diego e eu começamos a fazer terapia familiar, como Carolina havia pedido. A terapeuta, doutora Sandra, nos ajudou a entender melhor as consequências das nossas escolhas, tanto para Carolina quanto para Sofia e as crianças dela. Foi durante essas sessões que comecei a compreender realmente a extensão do dano que havíamos causado. Não era só Carolina que havia sofrido. Sofia também estava sendo afetada pela falta de família, pela sensação de não ter raízes, de não pertencer a uma história maior. E Diego estava revelando, durante a terapia, sentimentos que nunca havia expressado abertamente. Falava sobre culpa, sobre arrependimento, sobre como, às vezes, se perguntava se não havia cometido o maior erro da sua vida ao destruir seu relacionamento com Carolina. Essas revelações foram difíceis para mim. Ouvir meu marido expressar dúvidas sobre nossas escolhas, admitir que às vezes se perguntava como seria sua vida se tivesse tomado decisões diferentes, mexia com inseguranças que eu pensava ter superado. A terapia nos ajudou, mas também trouxe à tona questões que havíamos enterrado durante anos. Diego admitiu que ainda sentia afeto por Carolina, não amor romântico, mas uma conexão emocional que nunca havia conseguido cortar completamente. Eu admiti que me sentia culpada todos os dias, que havia momentos em que olhava para Sofia e me perguntava se havia valido a pena destruir a vida de Carolina para tê-la. Mas também descobrimos coisas positivas. Descobrimos que nosso amor era real, mesmo tendo nascido de circunstâncias complicadas. Descobrimos que Sofia era genuinamente feliz, uma criança equilibrada e carinhosa. E descobrimos que éramos capazes de mudança, crescimento, de construir algo melhor sobre os escombros do passado. Depois de 6 meses de encontros supervisionados e terapia, Carolina propôs um próximo passo, uma reunião de família na casa dela. Era a primeira vez que ela nos convidava para seu espaço pessoal, um sinal de que começava a confiar na nossa capacidade de manter o acordo que havíamos estabelecido. A casa dela
era pequena, mas aconchegante, cheia de fotos das crianças e desenhos colados na geladeira. Havia um jardim nos fundos onde Sofia e os primos puderam brincar enquanto nós adultos conversávamos na sala. Foi nesse encontro que Carolina finalmente me contou sobre sua vida nos anos em que estivemos separadas. Falou sobre a dificuldade de reconstruir sua confiança nas pessoas, sobre como havia demorado para aceitar o amor do marido, sobre as noites em claro, questionando se era capaz de ser uma boa mãe depois de ter visto sua própria mãe traí-la. Também falou sobre como havia explicado nossa ausência para o marido. Havia contado uma versão próxima da verdade, que tivéramos uma briga familiar grave, que eu havia feito escolhas que ela não conseguia perdoar e que por isso havíamos nos afastado. O marido dela, curiosamente, havia incentivado a reconciliação. Dizia que família era importante, que as crianças mereciam conhecer todos os parentes e que, às vezes, o tempo cura feridas que parecem incuráveis. Carolina ainda não havia contado para ele todos os detalhes da nossa história. Sabia apenas que eu havia me relacionado com alguém que ela estava namorando. Não sabia sobre a gravidez, sobre o casamento, sobre as circunstâncias específicas. Era uma versão editada da verdade, mas que permitia explicar a situação sem expor detalhes demasiadamente constrangedores. À medida que os meses passavam, nossos encontros ficaram mais naturais. As crianças desenvolveram vínculos genuínos e até Diego começou a se sentir mais à vontade. Carolina continuava mantendo uma distância emocional de nós, mas era uma distância respeitosa, não mais hostil. Sofia floresceu com a presença dos primos. Descobriu que não era filha única, que fazia parte de uma família maior, e isso lhe deu uma confiança e uma alegria que eu não havia percebido que estavam faltando. Em dezembro, quase um ano depois do primeiro contato, Carolina nos fez uma proposta surpreendente: passar o Natal juntos. Não seria uma celebração tradicional, mas seria a primeira vez em 7 anos que estaríamos todos reunidos numa data importante. A preparação para o Natal foi cuidadosa. Carolina deixou claro que não queria presentes caros, não queria demonstrações exageradas de afeto, não queria que o evento se transformasse numa tentativa de compensar os anos perdidos. Queria apenas uma celebração simples, focada nas crianças, numa tentativa de criar memórias positivas para todos. O dia foi surpreendentemente harmonioso. As crianças brincaram, ganharam presente, fizeram aquela bagunça gostosa que só crianças conseguem fazer. Nós adultos conseguimos conversar sem tensões excessivas e por algumas horas foi possível imaginar que éramos uma família normal, com uma história normal. À noite, quando estava ajudando Carolina a limpar a cozinha depois da ceia, ela me disse algo que ficou gravado na minha memória. Helena, quero que você saiba que isso não significa que esqueci o passado, mas significa que decidi não deixar o passado destruir o futuro das nossas crianças. Eram palavras simples, mas carregavam uma sabedoria e uma generosidade que me emocionaram profundamente. Hoje, 2 anos depois do nosso reencontro, posso dizer que conseguimos construir algo que não é uma família tradicional, mas que funciona. Carolina e eu não somos mãe e filha como éramos antes, mas somos 2 mulheres que conseguiram superar uma traição devastadora para criar um ambiente saudável para as crianças que amamos. Diego encontrou um equilíbrio entre ser marido e pai presente, mas também respeitar os limites que Carolina estabeleceu. Ele nunca mais mencionou o passado romântico entre eles, nunca tentou recuperar qualquer tipo de intimidade emocional com ela. Sofia cresceu sabendo que tem uma família complexa, mas unida por amor e respeito mútuo. Ela chama Carolina de tia,
mas trata-a com o carinho especial reservado para pessoas importantes. Brinca com Gabriel e Marina como se fossem irmãos de sangue, e eles a protegem e cuidam dela da mesma forma. Não vou mentir para vocês. Ainda há momentos difíceis, ainda há situações em que a tensão do passado aparece, em que algum comentário ou gesto desperta memórias dolorosas. Mas aprendemos a lidar com esses momentos com maturidade, sempre priorizando o bem-estar das crianças. Também não vou romantizar nossa situação. O que Diego e eu fizemos foi errado, causou dor desnecessária, destruiu relacionamentos que poderiam ter sido preservados de outras formas. Não existe justificativa para traição, especialmente quando envolve família, mas também aprendi que mesmo os erros mais graves podem ser transformados em oportunidades de crescimento se estivermos dispostos a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e trabalhar genuinamente para consertar o que foi quebrado. A terapia nos ensinou que perdão não significa esquecer, significa escolher não permitir que a raiva e o ressentimento controlem nossas. Carolina perdoou, não porque o que fizemos deixou de ser grave, mas porque escolheu ser livre da prisão do ódio. E eu aprendi que redenção é possível, mas exige trabalho constante, humildade para aceitar as consequências das nossas escolhas e, principalmente, o compromisso de colocar o bem-estar dos outros acima dos nossos desejos egoístas. Hoje, aos 66 anos, olho para Sofia brincando com os primos, vejo Carolina sorrindo para os filhos, observo Diego pintando quadros que retratam nossa família atual e sinto uma gratidão imensa por ter recebido uma segunda chance. Não é a vida que eu havia planejado. Não é um final de conto de fadas onde todos se abraçam e esquecem o passado, mas é uma vida honesta, construída sobre a verdade, sustentada pelo comprometimento mútuo de sermos pessoas melhores do que fomos no passado. Para vocês que estão me ouvindo, que talvez estejam passando por situações difíceis em suas famílias, quero deixar uma mensagem. Nunca é tarde demais para tentar consertar o que foi quebrado. Pode não ser possível voltar ao que era antes, mas é sempre possível construir algo novo, algo melhor. O arrependimento genuíno, o trabalho de reparação, a disposição de aceitar as consequências das nossas escolhas e o compromisso de mudança real podem abrir portas que pareciam definitivamente fechadas. Carolina me ensinou que força não é nunca perdoar, mas ter coragem de perdoar quando o perdão pode curar feridas e criar possibilidades novas. Diego me ensinou que amor verdadeiro às vezes significa aceitar limites, respeitar o espaço do outro, amar sem possuir. E Sofia me ensinou que as crianças são resilientes, que elas conseguem encontrar felicidade mesmo em situações imperfeitas, desde que sintam que são amadas e que os adultos ao seu redor estão fazendo o melhor que conseguem. Esta é minha história, uma história de erro, traição, perda, mas também de redenção, perdão e reconstrução. Não conto para vocês porque acho que fiz tudo certo, mas porque acredito que, mesmo quando fazemos tudo errado, ainda é possível encontrar um caminho de volta para o amor e para a família. Obrigada por terem me ouvido com paciência e sem julgamento. Espero que minha experiência possa, de alguma forma, ajudar alguém que esteja enfrentando dificuldades familiares, que esteja carregando culpas do passado ou que esteja tentando encontrar uma forma de recomeçar depois de ter cometido erros graves. Não esqueçam de deixar seus comentários, de me contar se essa história de alguma forma tocou vocês e, principalmente, de valorizarem suas famílias, mesmo com todas as imperfeições que elas possam ter. Família é o que temos de mais precioso e vale a pena lutar por ela, mesmo quando tudo parece perdido. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.